Eu acho muito lindo ver o movimento de mulheres que têm entendido, inclusive a gente vai ter um episódio aqui só sobre isso, sobre a importância, na verdade, de priorizar o espiritual. Durante muitos anos da minha vida, eu acreditei que o espiritual era simplesmente uma fatia da minha vida, dentre tantas áreas, né, que eu tenho da minha vida, mas eu não tinha noção de que a priorização do meu espiritual poderia mudar todas as outras áreas. E como eu estava falando, eu acho lindo ver que com o podcast, com os meus conteúdos, enfim, e com essa troca que a gente está tendo, muitas mulheres estão entrando nesse lugar de pagar o preço necessário. E eu quero muito que nesse episódio, por mais que muitas vezes você se questione se é mesmo necessário, se você não tá ficando doida, se não tá sendo demais, não são renúncias demais, porque o mundo lá fora vai até mesmo criticar, esnobar, apontar, ou até mesmo zombar, né, dessa sua entrega, que esse episódio de hoje seja uma mensagem para você de sim, vale a pena pagar o preço. E como eu estava te falando, né, eu tinha a grande tendência de acreditar que a área espiritual era só uma pequena fatia da minha vida. Aquela que se sobrasse um tempo eu dedicava, e para ser muito sincera aqui, eu não dedicava nada. Porque eu não entendia, ou melhor, eu pensava que tudo que eu quisesse ter, os meus sonhos, as conquistas, o reconhecimento, né, tudo que eu tinha como sonhos pelas minhas feridas emocionais de rejeição, né, que a gente quer provar para o mundo que a gente deu certo, eu acreditava que ia ser na força do meu braço, então eu precisava fazer para acontecer. Só que, quando eu comecei essa minha caminhada com Deus, um versículo o tempo inteiro, e na época eu não sabia que era o Espírito Santo, e hoje eu tenho total clareza, porque é aquele que nos lembrará também de todas as coisas, né? Vem sempre na minha mente que é procurai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Eu comecei a levar a sério esse versículo, e comecei a entender que valia a pena pagar o preço para entrar nesse lugar. E é isso que eu quero falar com você hoje. Eu sei que a gente vive num mundo onde as pessoas não querem pagar o preço necessário para ter intimidade com Deus, para viver o sobrenatural, para viver a sua cura, para viver debaixo de princípios, para buscar a Deus acima de qualquer outra coisa para o mundo lá fora. Isso é utópico, isso é perda de tempo, isso é, tipo assim, insanidade muitas vezes. Eu tenho certeza que você já ouviu de muitas pessoas, mas você vai fazer jejum de novo. Para que isso? Como se fosse uma penitência. Ou para que acordar às 5 horas da manhã para ler a Bíblia? Você não pode fazer isso no horário do almoço, não pode fazer isso em outro horário. Para quê? Deus também recebe, né? Com certeza você já ouviu isso. Para que renunciar a determinadas mesas, lugares, eventos? Isso é um pouco exagerado demais. Mas está certinha demais. Está querendo ser santinha demais. Porque, gente, deixa eu te falar, o certo não deixou de ser certo, porque não tem ninguém fazendo, e o errado não deixou de ser errado, porque está todo mundo fazendo o errado. Não é porque está todo mundo cego e que agora você começou a ver que você vai entrar na cegueira deles. Só que aí você paga o preço. Isso me faz lembrar, deixa eu até pegar aqui para você que eu não ia pegar não. Peraí. Em João 12, do 3 a 19, conta a história da Maria. Maria, que é a irmã de Marta e de Lázaro, para quem conhece mais a Bíblia, já está mais ambientada de qual Maria estou falando, porque tem muitas Marias na Bíblia, né, gente? Então, Maria encontra com Jesus, e eu não vou falar aqui a passagem inteira, né? Eu quero que você leia, mas simplesmente conta que a Maria pegou um frasco de perfume que ela tinha muito caro. Pensa que hoje em dia seria, eu gosto de ser prática com vocês, né? Porque a Bíblia ela é mais atual do que o Jornal de Amanhã. É só a gente contextualizar para a nossa vida, porque ela não mudou. É como se a Maria tivesse pego, vamos supor, um perfume da Chanel, extremamente caro, sabe? Era um perfume, assim, de nardo puro, de uma essência pura, extremamente cara. E Maria jogou aos pés de Jesus o perfume, né? Extremamente caro nessa passagem. Toda vez que eu leio essa passagem, me vem esse ponto que eu quero trazer para você aqui. Quando a Maria fez isso, jogou um perfume extremamente caro, porque ela via a importância de Jesus. Jesus era tudo ali na vida dela, e para ela valia pagar o preço de botar o que era mais caro, mais valioso, aos pés dele.
nessa mesma passagem fala, né, que Judas e os outros, né, que estavam ali, falaram, gente, mas que desperdício, esse perfume equivale a não sei quanto tempo de salário, de trabalho, a gente podia fazer com tantas coisas com isso aqui, como é que ela está desperdiçando algo tão precioso e tão caro, jogando aos pés de Jesus? Só que a palavra é viva, né? E a gente olhando isso, a gente vê que nessa geração que a gente vive, ninguém quer pagar o preço. Ninguém tá afim de pagar o preço, de colocar as suas horas, né, para Deus, para colocar renúncias de desejos e vontades nos pés de Deus realmente, né, de Jesus. Ninguém quer pagar o preço das renúncias necessárias. Ninguém quer pagar o preço de entregar tudo que você tem aos pés realmente de Jesus e para Deus. Ninguém quer pagar o preço do sacrifício, do esforço realmente, muitas vezes que é nesse lugar, de fazer um jejum, de abrir mão de comer um doce numa festinha de criança, de abrir mão de comer aquele pão gostoso no café da manhã. Quase ninguém quer pagar o preço. Então esse episódio ele é um pouquinho mais curto, mas é um acalento para o seu coração para falar, não ouça o mundo lá fora. Porque muitas vezes não é nem lá fora, é dentro da sua casa. As pessoas não entendem aquilo que você está buscando. Só que eu posso falar algo que eu trouxe até numa mentoria minha para as alunas. Foi uma revelação ali que Deus me deu na hora. Deus honra quem tem honrado a Ele. As mulheres, eu falo para as mulheres, né, dessa geração que tem honrado, que estão pagando preço, que muitas vezes com lágrimas nos olhos, Deus vê absolutamente tudo o que você tem feito e você vai colher infinitamente mais. Quando o mundo acha que é na força do braço que vai conseguir conquistar, Deus vai te provar que é no teu descanso e na busca a Ele que você vai ter infinitamente mais do que você possa imaginar. O mundo pode querer dizer que esse lugar é de desperdício, jogar tudo aos pés de Deus, de Jesus é desperdício, que você deveria estar colocando seu tempo em outras coisas, o seu esforço em outras coisas, né, a sua dedicação em outras coisas. Eu tô aqui para te falar, não pare, vale a pena pagar o preço. Você pode não estar vendo nada, gente, porque muitas vezes a gente está pagando o preço e as circunstâncias à nossa volta, ela não está mudando. Muitas vezes o seu casamento ainda não foi restaurado, muitas vezes a questão da saúde não foi restaurada, a sua conta bancária ainda está em dívidas muitas vezes, você ainda não vive o seu chamado, mas eu quero te falar que é igual uma germinação, né? Primeiro ela começa debaixo da terra para depois vir para fora a olhos nus. Não é porque você está pagando preço em jejum, em oração, em renúncia, né, que as coisas não estão acontecendo. Pelo contrário, as coisas se movimentam primeiro no mundo espiritual para depois virem para o mundo natural. Você pode não estar vendo nada, mas está acontecendo tudo. E o preço que você está pagando, ele é necessário e será recompensado. A verdade é que Deus quer levantar uma geração de mulheres que não são mornas, que simplesmente acreditam em Deus, vão para o culto ou para a missa, mas na segunda-feira agem como se fosse só um detalhe na vida delas, não que fosse absolutamente tudo e que pudesse mudar tudo. Vale a pena pagar o preço. Mais uma vez eu quero te fazer o convite para o LPL. O LPL é o Lapidadas para Lapidar, que é meu treinamento presencial que vai acontecer aqui em Belo Horizonte. Nós estamos nas últimas das últimas vagas. Eu acredito que quando esse episódio sair ao ar, acho que vai ser dia 8/9, tá? E ele vai acontecer dia 27, como eu disse a você. Não sei se ainda teremos vagas, mas eu falo que Deus já sabe as 80 mulheres que estarão lá. Deus já sabe realmente quem vai viver essa experiência, nessa vivência de cura emocional e espiritual. E mais uma vez, eu quero te falar, vale a pena pagar o preço. Eu não tô nem te falando sobre preço monetário, de sair de casa, de se deslocar, de deixar sua família. Vale a pena pagar o preço para ir até a sua cura, para ir até o encontro dele, para ir até realmente para viver sua cura, né, das suas feridas emocionais. Vale a pena pagar o preço. Eu espero de verdade que eu veja você lá no dia 27/9, aqui embaixo tem todas as informações, o link da minha equipe, e eu espero de verdade que esse episódio tenha até sido uma resposta de oração para você do tipo, será que precisa disso mesmo? Porque você não está vendo o resultado imediato, né? E nós somos imediatistas. Mas eu quero falar para você que você pode não estar vendo a olhos nus, mas tudo já está acontecendo a seu favor. E sim, vale a pena pagar o preço. Até o próximo episódio do Mente Lapidada Podcast.